Opa. Fala, Thiago, muito bom comecei. dia. Você já começou aí apertando um áudio aí, Pô, eu Thiago? tava abrindo a live aqui, eu vi os comentários aqui. Muito bom dia, bom Muito dia. bom dia, Bom dia, Thiago. Muito bom Bom dia. dia, bom dia. Como é que você senhor tá? Luan Santana, que tá aqui com a gente também. Muito bom dia. Bom dia, pessoal. Mais uma galera. edição. Ô, Thiago, hoje é 60? 60. Que isso? Edição 60. Edição 60 do Café Conhecimento. Conhecimento. Olha aqui como é que tá. Rapaz, não Eu quero- não quero tô não. acostumando aqui ainda acabou com de- com esse microfone. Bom dia a todos aí, a galera. A Jailma já tá aí. Eu tô vendo comentário da Jailma que ganhou o Já livro é? aqui. Muito bom, muito bom. Muito bom Bacana. dia, Jailma. Ó, estamos aí já com um pouco mais de 40 pessoas. 40 Nesse pessoas. cenário aqui novo, né? Isso aí. Cenário, tem que até que me ajeitar aqui. Não tem, gente, não tenho roupa para um cenário como esse aqui, não. Por isso que eu até coloquei logo a camisa da PVS, que é pra estar em alto estilo. A Né? camisa da PBS é igual camisa de time, ela se enquadra em qualquer situação. Time não, Desse não, jeito. Thiago. Time, a gente time não pode que falar sobre isso Não aqui. podemos falar sobre esporte hoje. Isso aí. O futebol está fora de cogitação. Quem é de Minas pode falar. Quem é do Rio, talvez. Ai, Jesus amado. Vamos lá. Mas Vida vamos que lá. segue. Vida que segue. Gente, assim, eu tô muito feliz aqui de estar nesse cenário aqui, trazendo um conteúdo cada vez mais. A gente traz o compromisso aqui de trazer um conteúdo 100% aplicável, um conteúdo que as pessoas possam colocar em prática mesmo no dia a dia. E eu tenho certeza que o conteúdo de hoje, Thiago, vai ser um daqueles que vai impactar, porque a gente preparou com muito conhecimento e com muita sabedoria aqui para vocês colocarem em prática, tá? É isso aí, pessoal. E assim, sempre lembrando, né, que uma das coisas que mais ajudam a gente a saber se a gente está indo aí no caminho certo. Já são 60 edições, né, Thiago? Quem 60 diria, hein, Thiago? edições, Você começou com rapaz. aquela ideia maluca, aquele negócio que você tava pensando, Telinha. vou fazer um café com aquela alguma coisa. Tela café de com conhecimento. baixíssima qualidade da câmera do notebook. VGA, né? Nem HD. Exatamente. Isso é a primeira live, reza a lenda, que você fez de dentro do seu quarto, sozinho, na escuridão. chinela havaiana. De chinela havaiana. E você tá aqui hoje celebrando 60 edições do Café Conhecimento. Conta tudo e conta todos. Você lançou a ideia. Assim, todo mérito ao Thiago Moura, porque o Thiago Moura que lançou esse projeto. Eu tô aqui só como um coadjuvante, um apoiador. Jamais. O mago das palavras. Sem o mago das palavras. O que seria da nossa vida sem o mago das palavras? Não, mas a É gente... importante a gente falar, né? Edição 60, né? Acho que pra gente também é um pouco do que é a PVS Brasil, né? Porque hoje a gente, a gente fala brincando, né? Mas de verdade, a gente começou lá numa ideia, a gente conversou eu e o Sandro, depois a gente levou essa proposta pro Elton, né? E a ideia inicial era justamente a gente ter uma proximidade. E acabou que a gente conseguiu gerar muito conteúdo relevante, trazendo algumas pessoas também relevantes para o nosso processo. Mas eu acho que o que mais eu quero que você avalie nesse projeto aí, nesse trajeto que a gente percorreu, é esse comportamento estilo PVS Brasil, né? Porque a gente começou lá, a gente, digamos que não tinha tanto recurso assim, né? Computador apenas, né? E a gente foi passando o tempo, foi evoluindo. Cara, eu já fiz né? o Café Conhecimento no aeroporto. No aeroporto, verdade. Aeroporto. Olha, eu lembro que eu fiz o Café Conhecimento no aeroporto de Guarulhos, e fiz gravado ainda, porque eu fiquei com medo da internet cair. Então, assim, no começo era tudo mato. Mas, de fato, assim, e a gente tem que usar esse comportamento, principalmente você, que é consultor PVS, que está iniciando nesse projeto, ou que está aí ainda patinando no comecinho. Entenda que no começo, de fato, né, a gente precisa fazer o nosso melhor, né, o Mário Sérgio Cortella, ele fala muito isso, né, que a gente precisa fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem, até que tenha algo melhor para que a gente possa fazer melhor ainda. Né? Então, assim, talvez você está começando agora, talvez você não está com a camisa que você queria da PVS, talvez você não está com um carimbo, ou não está, sei lá, com um celular que você acha que faz mais sentido, ou talvez você ainda não está de carro, e aí, às vezes a gente fica postergando para iniciar, né? E eu quero falar para você justamente o contrário, cara. Começa, né? O Rony Mesler, ele fala, né, que é o dono da reserva, nada que começa pronto começou na hora, né? Sempre começou atrasado. Então, se tá, o Érico Rocha também fala, né, que o feito é melhor que o perfeito, né? Então é muito isso, né? Todos os empreendedores de sucesso, né, dentro da PVS e fora da PVS, sempre começaram com aquilo que eles tinham e da forma que eles podiam. E no processo as coisas iam melhorando e evoluindo, né? Muito bom. Foi o que é o Café Conhecimento, né, Thiago? Exatamente. Porque a gente adaptou, eu já fiz
na sala lá de casa. Já fiz no aeroporto gravado também. De bermuda florida. E as pessoas nem sabem. E as pessoas estão sabendo agora, né? Estão sabendo agora. Mas a intenção foi essa. À medida que a gente foi ganhando corpo aqui, o objetivo foi trazer cada vez mais um conteúdo útil para a galera começar a semana assim, de uma maneira leve e de uma maneira, claro, com conhecimento, né, Thiago? Então, assim, eu fico muito feliz quando a galera fala, pô, o clima do negócio aí é muito bacana, vocês fazem de uma maneira muito espontânea, mas no início a gente saía nervoso, tenso, com compromisso, mas sempre com compromisso de trazer o conteúdo pra galera aqui, tá? Hoje a gente tá aqui com mais ou menos 18 câmeras. Você não sabe pra onde que você olha. Às vezes eu olho pro ar-condicionado, eu acho que tem câmera no ar-condicionado. Eu olho pra televisão pra saber se não dá pra saber. Tô me sentindo no pode pá. Aqui, no flow. Exatamente, no flow, exatamente. Mas é muito bom. Então, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix, vamos falar. Tá vendo? Já surgiu aqui. Vamos falar de coisa boa. Já surgiu a enciclopédia Thiago Moura. Porque o mago das palavras. Quem não sabe, eu tô catalogando todas as histórias do Thiago aqui. Eu vou montar um livro com os meus direitos autorais. Tá jogando a responsabilidade, eu tenho que começar a criar mais história agora. Tem que criar mais, porque já tenho aqui já tem uma figurinha também, não tem? O Luan já tem uma figurinha, já recebeu, já é de conhecimento de todos aí já. Figurinha, esquece negócio de figurinha. Vamos falar de coisa boa, Thiago? Vamos falar das redes sociais da PVS Teams e da PVS Brasil. Então, você que está aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, não importa. Gente, a PVS, @PVS Teams e @PVS Brasil, você tem que seguir. Thiago, quem não segue, o que acontece? É o cabelo, né? É o cabelo. Cabelo cai. E aí tem a questão também que o pessoal que tem muito cabelo, aí fica que nem lembra aquele cara que é metade do pai, metade da mãe? Sei. Começa a ficar, então, se tem cabelo liso, começa a ficar meio cacheado de um lado só. De um lado só. E se seguir só um? Se seguir só a PVS Brasil ou se seguir só a PVS Teams? Então, aí é um lado só. Ah, tá. Se seguir os dois, aí fica tudo aí fica preenchido. Aí então, gente, vai aí o arroba, o Instagram aí da PVS Brasil, que você vai ter informação muito consolidada da maior associação de proteção veicular da América Latina, @PVS Brasil, e da PVS Teams, que você tem toda a orientação, tudo, às vezes até conteúdo que sai daqui do Café Conhecimento, vai ali para a PVS Teams. Quem coordena a PVS Teams é meu amigo que está aqui do meu lado, é o nosso diretor da PVS Teams, o @Thiago Moura Oficial. É isso, é esse mesmo? @Thiago Moura _oficial. Ponto oficial, eu esqueci do ponto. O oficial direto já tinha um pego já. Nós vamos achar Thiago, ele. você não consegue nenhum Thiago, @Thiago alguma coisa. Tem que ter o ponto oficial. É isso tem aí. que ter um ponto oficial. Tá certo. Tá certo. Mas é isso, gente. Então, seguem as redes. Por favor, siga as redes sociais da PVS Brasil e da PVS Teams. Exatamente. E tem também o Telegram, né, Thiago? Fala pra gente do Telegram. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Então, pessoal, lembrando também que a gente tem aí um canal do Telegram. Esse canal do Telegram a gente busca sempre estar trazendo alguns conteúdos novos, diferenciados lá, trazer algumas informações de primeira mão e além de ser uma forma da gente estar em contato aí com todo mundo, né? Então já também lá no nosso Instagram da PVS Teams tem um link na bio onde você vai conseguir acessar o canal do Telegram e também onde você vai acessar o PVS Academy. A PVS Academy é o nosso EAD, né? Em breve aí vai ter algumas boas alterações nele. A gente está aí fazendo uma evolução bem significativa no canal do Telegram, no nosso PVS Academy, e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Thiago, 103 pessoas, passamos de 100 pessoas. Mas a meta é qual? A primeira é 120. A primeira é 120. Mas por que a gente vai 120? Por quê? Por quê? Por quê, Thiago? Por quê? Mas a gente tem a meta e a super meta. A super meta, isso aí. Então novidade, a meta... É novidade, hein? É novidade. Então, gente, eu posso falar, Thiago? Para, fazer aquele jogo. Posso falar? Vamos falar. A gente tem uma meta de 120 pessoas. Essa eu vou olhar para a câmera aqui. Qual câmera que eu tenho que olhar? Para essa aqui, ó. Para essa aqui. A gente tem uma meta de 120 pessoas para sortear um livro. E a super meta de 150 ou 160? 150 pessoas. Então vamos lá. 120 pessoas para sortear um livro. 150 pessoas para sortear 2 livros que estão no conteúdo de hoje. Então, gente, se você ainda não compartilhou,
A pessoa que ganhar aqui hoje vai ganhar 2 livros se a gente tiver 150 pessoas, bater 150 pessoas, tá? Então, a gente tem a meta, 120 pessoas pra gente sortear um livro. Menos de 120 a gente não sorteia, né, Thiago? Não, 120 não dá. Menos de 120 não dá. Bloqueia, fica bloqueado o botão. E a super meta, 150 para sortear 2 livros. É quase uma enciclopédia, né, Thiago? É um acervo. Eu tenho certeza que quem receber em casa esses 2 livros vai ter uma informação, um conteúdo muito bem consolidado do que a gente vai passar aqui hoje, tá? Só pra gente recapitular um pouco, na semana passada a gente falou muito sobre comunicação não verbal, a gente falou sobre postura, a gente falou alguns elementos de comunicação e a gente fez o compromisso de trazer um conteúdo sobre gatilhos mentais aqui também. Só que a gente falou um pouco mais de gatilhos mentais, a gente tá falando aqui hoje, a gente vai falar aqui hoje sobre tudo o que você pode fazer para ter uma comunicação influente, seja de maneira presencial, seja da maneira offline ou na maneira online, tá? Então, você pode identificar que muitas pessoas utilizam as técnicas que a gente vai passar aqui e, claro, você pode identificar e não somente identificar, né? Pode utilizar a partir de agora esses elementos que a gente vai passar o que eu poderia falar, Thiago, uns elementos de uma comunicação altamente influente voltada para a conversão. Olha, essa headline surgiu agora, tá? Isso, depois salva aí, por favor, Luan. Vamos fazer um corte disso aí. Então, assim, e é interessante a gente falar, né? Porque hoje algumas pessoas julgam, outras nem tanto, né? Mas hoje se fala muito a respeito do processo do influencer, né? E, gente, é uma realidade, né? Hoje, as pessoas... hoje não, né? Sempre foi assim, né? A grande questão hoje é que a gente consegue maximizar essa comunicação, né? Mas sempre teve mais resultado, sempre teve mais impacto as pessoas que melhor influenciavam, né? As pessoas mais influentes aquelas que faziam a diferença, né? E a gente sabe que hoje, até hoje é assim, né? Ah, Thiago, mas aí tem muito influencer que não tem conteúdo. Gente, influencer não é sobre conteúdo. É lógico, você precisa ser responsável e ter conteúdo e base daquilo que você vai falar. Mas ser influente é uma estratégia, é uma técnica. Se você for pegar hoje aí, o que mais tem é curso de pessoas para ser influencer. Tem gente, mas o cara não tem carisma. Gente, até sem carisma o cara não consegue ser influente. Por quê? Porque influenciar pessoas é uma técnica. Se é técnica, é um conjunto de habilidades. E se é habilidade, é treinável. Então, guarde isso aí na tua memória. Tudo aquilo que é técnica é um conjunto de habilidades. E tudo que é habilidade é treinável. Mas falar em público, eu não sei falar em público, não consigo falar em público. Tudo bem, você não consegue hoje, mas é uma técnica. Então você consegue desenvolver aquela técnica e começar a falar em público, né? Então, saber trazer novos associados, saber apresentar, saber montar um treinamento, tudo isso é habilidade. Se você treinar, você vai ficar 100% capaz aí. Muito bom. E o que a gente vai falar aqui hoje, né, Thiago? A gente vai falar de habilidades treináveis. E eu gosto muito de falar sobre isso aqui, porque a gente começa a identificar no dia a dia como é utilizado e como aquilo nos impactou. Você começa a entender como aquele elemento foi impactado, você impactou com aquilo ali, e você pode utilizar também, claro, no seu dia a dia, né? Já tem gente aí falando, coloque os nomes, o Jaime falando aí, coloque os nomes dos livros e editora e exponha ao lado de cada um de vocês, por favor. Daqui a pouquinho, Jaime, a gente não pode nem colocar os dois ainda não, porque a gente não sabe. Já deu 150 pessoas aí, Thiago? Já deu aí? Acho que ainda não, hein? Não, ainda não. Nem 120 ainda, foi 120? Nem 120. Então, Jaime, espera um pouquinho aí que a gente vai falar do livro, mas a gente tem que bater a meta de 120 e, claro, depois a super meta de 150 pessoas ao vivo no Café Conhecimento. Antes do conteúdo, Thiago, me conta, aquela live das mulheres vai se repetir, Thiago? Tem gente me perguntando, me colocando aqui, me colocando contra a parede, me perguntando, vai ter mais live das mulheres ou vai ficar esses dois caras, né, aí sempre? Não, tem que repetir. Eu tô em negociação com os empresários, né? Tem 2 empresários ali que, né, o Britão e o Elton negociando e tal. Mas vai dar bom, vai dar bom. Vai se repetir. A live das mulheres vai se repetir, gente, porque foi
um sucesso. O Luan me coloca na câmera aqui, depois me coloca aqui. Aí não dá, né? Tem que botar aquela luzinha vermelha que nem na televisão. Vamos precisar identificar aqui, Luan. Mas a live das mulheres foi um sucesso. 120 pessoas bateu ali com 2 segundos de live. Antes delas entrarem. Antes delas entrarem, já bateu. A gente tem que ficar aqui. Vai, compartilha. Nem precisaram pedir, já bateu 120, 150, 200, mas a galera aí pedindo a Larissa, tá vendo? Bora, nós queremos aí a live com as mulheres, foi um sucesso, aquilo ali foi marcante ali na história do Café Conhecimento. A gente já teve várias lives bacanas, mas aquela ali foi muito marcante, aquela foi impactante mesmo, que a galera deu um feedback muito positivo. Sim. Mas vamos lá, Thiago. Então, vamos começar com a apresentação aqui, Luan. Você consegue compartilhar aí pra mim? Show de bola. Peraí. Se eu compartilho aqui. Peraí, Luan. Show de bola. Tá aqui. Então, gente, a gente vai falar sobre os elementos que você pode utilizar no seu dia a dia e a gente tem que focar aqui, gente, que aqui a gente vai falar sobre elementos de comunicação influente, tá? Dando continuidade no que a gente falou semana passada. E eu tenho certeza que com pelo menos um dos elementos que a gente vai citar aqui, eu tenho certeza absoluta, se você colocar em prática, a sua comunicação vai ser mais influente, tá? Então vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que falar brevemente aqui, Thiago, de quando a gente estuda tudo sobre neuromarketing, sempre começa com esse slide aqui. A gente fala sobre o cérebro reptiliano, límbico, neocórtex. Eu não quero falar aqui sobre de uma maneira aprofundada aqui, mas o que a gente tem que saber é o seguinte, que o reptiliano é responsável por estímulos instintivos, o límbico ele é responsável pelas emoções e o neocórtex é a razão. Então, vamos imaginar que está ali o reptiliano com algo instintivo, tudo que está ali, que você às vezes nem consegue identificar, você já responde quase que de maneira de impulso. O límbico na parte emotiva é o que te toca, o que está envolvido ali no seu dia a dia, e o neocórtex é que vai colocar a mão no bolso e falar assim, a razão, a emoção, peraí, deixa eu ver aqui o que está contando aqui para mim. Então, a gente tem essa distribuição aí, e quem separa muito bem a razão da emoção e consegue identificar o que está influenciando ela ali no dia a dia, e que você pode ter uma visão de como a gente toma as decisões. Então a gente tem que entender que a comunicação que você utiliza, ela tem ligação direta com essas 3 reações que a gente tem, tanto da parte instintiva, a emoção e a razão, tá? Então eu vou começar aqui agora para que você consiga identificar como você pode utilizar dessa comunicação influente, tá? A primeira etapa, gente, é diagnosticar as dores do futuro associado. É você pegar um papel, uma caneta aí agora e ter bem claro o que é considerado valor para ele, tá? Você identificar... Peraí, deixa eu escrever quais que são as dores do meu futuro associado. O que ele tem o que ele precisa, qual que é o momento que ele está vivendo, o que ele está passando ali, o que a minha solução vai ajudar para ele. Então você tem que ter muito bem claro o que é considerado valor para ele, tá? E a etapa 2 é você diferenciar a sua oferta. Por quê, Thiago? Quando a gente não entende essa etapa de diferenciar, a gente acaba ficando no meio naquele... Se eu não me diferenciar, eu vou ser mais um no meio da multidão, tá? Então, quando a gente começa a destacar a exclusividade da sua solução para você ter sucesso. Então, é como se eu buscasse uma maneira diferente de eu abordar um futuro associado que não se assemelhe do meu concorrente ou de uma outra pessoa. Por quê? Porque eu tenho que buscar ter uma exclusividade. Eu estou pensando nisso aqui, Thiago, e estou imaginando aqui. Nós dois aqui, vamos imaginar se eu fosse um consultor e você também fosse um consultor. Você
tem o seu conhecimento. Eu sempre falo que você é enciclopédia, Thiago Moura, mas você tem os seus elementos de exclusividade, você tem toda a sua característica, você busca a sua maneira de se diferenciar. Então, eu tenho a minha maneira. Então, quando a gente entende a melhor maneira de atuar e de abordar, você busca essa exclusividade para quem está do outro lado assimilar da melhor maneira possível. Você concorda com isso, Thiago? Fala para mim dessas duas etapas. O que você me diz sobre essas duas etapas? Sim, e é interessante assim, com relação quando a gente fala do valor, né? É lógico que é um tanto quanto claro, mas é importante a gente falar, né, que quando a gente fala aqui, né, de entender o que é valor ali para o seu futuro associado, né, não é com relação a preço, né? A gente está falando de valor, aquilo que de fato tem valor para ele. E é interessante porque às vezes a gente acaba tem que tomar um cuidado, né? Porque senão a gente acaba indo para uma linha de que todo associado parte-se da mesma premissa. Ou seja, todos eles têm que proteger o veículo para ficar protegido. Não, e às vezes para alguns o valor de ter o veículo protegido é um e para outros é outro. Né? Tem gente que protege o veículo só porque vai entrar numa empresa, que aquela empresa obriga o cara a ter um seguro, uma proteção veicular. Tem gente que é por isso porque ele está morando numa área muito perigosa. Tem gente que mudou de emprego e agora, por ele ter que sair de casa e ir para uma área que é uma área perigosa, aquilo ali para ele é importante. Tem gente que é por causa da família, tem gente que é por causa dele mesmo, tem gente que é porque começou a rodar de Uber. Existem várias coisas para aquele futuro associado que vão ser impactantes. Para alguns é de uma forma, para alguns de outra forma. E você, enquanto consultor, volto, sempre falo isso, o PVS não tem vendedores, a gente tem consultores, ou seja, você presta uma consultoria para aquela pessoa, você precisa identificar isso. O que de fato é valor para aquele futuro associado, né? Porque a partir disso, quando você está muito bem treinado, quando você entende o que é valor para esse futuro associado, o que de fato é valoroso para ele, você vai saber a forma de conduzir aquilo, né? Saber de fato conseguir direcionar. E aí eu acho que só partindo daí já é um grande diferencial, né? Porque hoje eu falei, acho que isso no nosso último café, que o Brasil foi eleito o segundo pior país em atendimento no mundo, né? Ou seja, você fazer um atendimento básico você já está muito acima da média, né? Mas quando você começa a entender, né, esse diferencial, quando você começa a buscar esses diferenciais, porque às vezes eu falo isso muito para as pessoas, né? Sana com certeza conhece vários regionais assim, né? Às vezes dentro de uma mesma regional que atua na mesma região ali, tem um consultor que produz 15 e um consultor que produz 3. Tem muito. Né? Aí tem num bairro que uma regional produz 100 e uma outra regional produz 30, 40, né? No mesmo bairro, com o mesmo serviço, com o mesmo benefício, ou seja, a PVS é igual para todo mundo. E eu não estou nem falando de estados diferentes, mas por que dentro da mesma regional tem um consultor que produz acima de 15 e tem um consultor que produz 2, 3, 4 no sufoco, né? E aí a gente vai falar aqui de várias coisas subjetivas, não está fazendo o que precisa ser feito, né? Frasezinha pronta aí da PVS, não tem que fazer aquilo que você fez, não tem foco, não tem objetivo, e às vezes não é. Às vezes é porque aquele consultor que está produzindo menos, às vezes ele até tem intensidade, mas ele não varia nesses diferenciais, ou seja, ele não dá um atendimento diferenciado, ele não coloca ali não comunica de uma forma mais assertiva, né? E uma das diferenciações dentro da PVS, afinal a gente tem aqui o mesmo serviço todo mundo, né? Um dos nossos principais diferenciais está vinculado ao seu atendimento, à forma que você é atendido. Gente, acorda, a gente já passou dessa época. A gente fez um ioiô nesse processo de automação. As pessoas antes, 100% manuais. A gente foi para uma automação que perdeu a mão. E aí as pessoas começaram a perceber o quê? Calma aí, eu quero falar com robô. Eu não quero falar com uma pessoa que me manda um textão. Eu não quero falar com uma pessoa que fica me mandando mensagem colada. Eu quero falar com gente mesmo. Eu quero falar, né? Por que você acha que as pessoas querem procurar o gerente na hora que ele vai numa loja? É porque quando ele está falando ali com o atendente está no padrão, está falando aquilo ali que tem que falar, está falando mensagenzinha pronta, está falando textozinho pronto. Ele quer falar com alguém que vai conversar com ele de verdade, não é porque só tem mais autoridade, não. É porque alguém que de fato ali vai querer entender a realidade dele. E você, enquanto consultor, tem que tomar esse cuidado, porque as pessoas não querem mais automação. As pessoas querem tete a tete, que é manual. Né, Thiago, mas eu faço automação e continuo tendo resultado. Beleza, mas cuidado. Por quê? Porque a automação, ela desconecta a gente. Né? A automação ela foi criada para que possa acelerar
aquilo que é substituível. Você mandar um oi, bom dia, é substituível. Você mandar uma mensagem pronta em alguns casos é substituível. Mas o calor de você ouvir aquilo que o teu futuro associado está falando e devolver para ele com uma solução melhor ali a partir dos benefícios que a PVS tem, isso precisa de tete-a-tete, precisa de razão ali aplicada, né? Muito bom. Essas duas etapas, Thiago, são fundamentais a gente citar, porque senão a gente já começa falando de gatilho mental e a gente falar sempre lá na frente, o gatilho não funcionou. Saiu usando de qualquer jeito. Já saiu usando de qualquer jeito. Então, gente, a comunicação em si, você tem que observar mais o fundamento, mais o pré-requisito, mais toda a base para depois você pensar em técnica. É quase que a fundação do prédio para você colocar depois toda a técnica, mas você precisa entender como colocar isso de uma maneira bem prudente no seu dia a dia, tá? Então, partindo aqui agora para etapa 3, demonstrar o ganho. Nenhum ganho demonstrado, nenhuma confiança conquistada. Lembra lá quando a gente começou a falar aqui agora, gente? A gente começou a falar de reptiliano, o cérebro reptiliano, o límbico, neocórtex. Olha aqui, o neocórtex, ele é cético. Ele precisa de provas concretas desse valor antes de se comprometer com uma decisão. Isso significa que, em vez de falar sobre o valor, você precisa provar o valor. Então, agora, reúna aí tudo que você tem para provar que a sua solução é realmente eficaz e eficiente aí no seu dia a dia. Estamos chegando aqui, a equipe EB chegando. Aí, ó. Bom dia, pessoal. O pessoal mais importante, esse é o pessoal mais importante. Com certeza. É o pessoal mais importante. Daqui a pouco eles me derrubam aqui. Tem que parar tudo aqui, velho. Tem que parar. Mas quando a gente falou aqui da razão, emoção e razão, e quando a gente tem toda uma perspectiva, Luan pegando água, o Luan é um gentleman. Isso. Valeu, Luan, obrigado, viu? Ó, e só pra falar que a gente destravou aqui os 120, hein? Já bateu 120? Bateu 122 aí, agora voltou 120. Então o livro tá garantido. Mas a etapa 3, gente, para demonstrar o ganho, a pessoa tem que provar. Eu quero que você agora reúna todas as suas provas do que tudo que você fala, tá? Eu já falei aqui que a PVS ela tem toda a estrutura para atender o associado. Vão lá, reúna suas provas. Eu sei que a gente tem, tá, gente? Mas eu tô pedindo para você ter isso de uma maneira quase que processual. Toda vez que você falar uma coisa, a gente sempre tem que usar, e quando a gente estuda muito sobre escrita persuasiva, Thiago, a gente aprende muito sobre tudo que você falar de benefício, prove. Então, tudo que a gente fala ali de característica, a gente aprende a fazer assim. A gente pega ali uma coluna, escreve características, e da outra, toda característica você vai falar um benefício dessa característica. Vamos falar assim, o notebook preto. Qual que é o benefício disso? Então você vai lá e escreve o benefício do lado. Então toda característica do seu serviço, do seu produto, você escreve o benefício. Tá, e em cima do benefício, você conseguir provar como que é aquilo que você está utilizando no seu dia a dia. Então você faz uma cadeia de argumentos e aí você tem isso de uma maneira processual. Eu já vi muitos scripts, seja de abordagem comerciais, seja de cobrança, de reativação, muitos assim, todo tem quase que uma quebra de objeção. Você tem ali um argumento muito bem definido para dar sustentação naquilo que a pessoa está recebendo do outro lado, tá? E por último, a etapa 4, as evidências sobre a sua entrega de valor. Sem evidências, sem negócio fechado. Então, na etapa 1, você já identificou o que é valor para o seu prospect. Na etapa 2, você já evidenciou ser único, você como único, com uma oferta diferenciada. Na etapa 3, você já provou o valor dessa oferta, demonstrando o ganho. Então, você já amarra toda a situação e você já começa a se posicionar. Aí sim que eu vou falar de gatilhos, de técnica e tudo mais, tá, gente? Então você percebe que o seu trabalho de fundação, o seu trabalho de base, ele tem que ser feito, porque quando você está pensando numa comunicação influente, você tem que estar muito bem sustentado por argumentos, por um posicionamento diferenciado, por uma postura
também diferenciado como um consultor, do jeito que o Thiago está falando aqui, que a gente não está aqui brincando de ser consultor, brincando de ser APVS. A gente tem que ter uma postura que realmente nos remete à maior associação de proteção veicular da América Latina. Você concorda comigo, Thiago? Com certeza. Eu só ia perguntar, o que você falou ali mesmo? Para quem é? Prospect. Prospect. Eu não sei. É um mago das palavras, ou futuro associado. Então, assim, de fato, assim, um ponto importante aí, né? Essa questão de mostrar o ganho, né? A gente, às vezes, acha que peguei o contato, mandei cotação, a pessoa tem que fechar. Sim. Não, já tem que fechar. Mas você não fechou? Não, você não fechou porque ele acha que não é importante. Calma aí. Né? Será que eu tenho mostrado aí? E de fato, assim, é importante a gente entender. Né? Eu conversava isso com alguns regionais na semana passada, retrasada, não lembro agora, mas a gente falava a respeito justamente desse processo de você estar entendendo que hoje a realidade é diferente. Né? Há 10 anos atrás, né, a gente tinha a PVS Brasil, tinha algumas outras associações, né? Mas de fato assim, a PVS sempre se destacou pelo trabalho que vem desempenhando, né? Então, e pelo crescimento também muito acelerado da equipe, né? Porém, agora o mercado está diferente, o segmento de proteção veicular está muito diferente, né? E se você não começar a fazer ali, começar a ter um processo mais afinado, a ter um trabalho mais redondinho, dificilmente você vai conseguir manter o resultado ou começar a ter resultado. É importante que a gente comece a entender como é que funciona de fato essa realidade. E hoje, se você não mostra o ganho, né, e o ganho em quê? Em fazer a PVS? Sim. Né? Mas não é lógico? Não é lógico. Né? Para a pessoa, a proteção veicular é uma obrigação. Né? E a gente sabe a quantidade de benefícios que tem em ser associado à PVS Brasil, e isso ajuda demais. Né? Então, eu queria reforçar esse ponto aqui que o Sana falou, que eu acho de fato muito importante. Né? A gente precisa deixar claro quais são os ganhos. Né? E aí, um assunto para um próximo bate-papo nosso, é que vai entrar também, justamente o que a gente chama de custo por oportunidade. Né? Porque quando eu identifico o ganho, eu não sei se o Sana vai ir nessa linha ainda aí, mas senão a gente pode marcar outro bate-papo para falar sobre isso, que eu acho que faz muito sentido, porque às vezes a gente fala muito sobre os ganhos de um novo associado fazer parte da PVS, mas às vezes a gente evidencia pouco para ele o custo dele não ser um associado para a PVS. Nós vamos falar disso. Entendeu? Então, assim, aí é um BO, né? Que às vezes a gente fala, eu mando uma foto de um carro batido para ele. Beleza, mas existem outros pontos aí que podem ser abordados e que eu tenho certeza que vai impactar também no processo. Cara, eu tô lembrando aqui, porque eu tinha carro, não tem mais, eu aluguei um carro e eu fui fazer a proteção ali por causa de R$12, na hora do aluguel do carro, ela falou assim, se você vai pegar o carro aqui, eu não tá com proteção para terceiro. E aí, se você ter alguma colisão, você vai assumir 100% dos custos com o reparo do carro do terceiro. Eu falei assim, quanto que é? Era R$12 por dia. Eu falei assim, põe aí pra mim. Põe aí pra mim. E aí eu viajei, cara. E assim, quando a gente fala sobre valor, sobre o que conecta a pessoa, eu fiquei imaginando, minha esposa, meu filho. Aí você começa a entender o que faz sentido pra você. Você fala assim, R$12 a mais. Sim. Não. Então, quando a gente fala sobre essa ideia de valor, você entender, talvez uma pessoa que tivesse ali com o carro sozinho, ela, eu tô a fim de correr esse risco. Poderia ter. Mas quando você entende que tem uma pessoa lá, que é uma família, então você começa a entender que cada um tem o seu motivo, tá? E às vezes a gente quer fazer uma abordagem, Thiago, às vezes que uma abordagem generalista seja útil para todos. Não, tente ser o mais específico na sua abordagem, porque quando você começa a entender o que vai mover a pessoa a tomar a atitude, tomar uma ação logo em seguida, é o que faz sentido para ela. Que é, inclusive, um dos 6 pontos que eu queria passar aí, Luan. Compartilha aí para mim. Isso, Luan, valeu. Um dos 6 pontos, que é o primeiro, porque quando a gente fala de interesse próprio, no caso do associado, às vezes eu vou falar assim, Thiago, faz uma adesão comigo aqui, cara, que eu tô precisando bater minha meta. Cara, aí eu tô jogando pra mim essa responsabilidade. Thiago,
a gente está aqui conversando sobre o seu plano de proteção veicular, você que é pai de duas filhas, você que leva suas filhas para a escola todo dia, você faz o trajeto tal, o risco que você corre, enfim, você começa a fazer uma abordagem voltada pro Thiago. E esse é um princípio, Thiago, de uma comunicação altamente influente, quando a pessoa se importa com o outro. Então eu tô aqui, eu falo, Thiago, não, me conte mais. Então, quando a gente sempre cita esse livro, a gente vai ter que sortear esse livro, tá, Thiago? Como fazer amigos sem influenciar pessoas. Sim, é uma bíblia, não vai ser hoje não, mas em alguma edição que a gente vai sortear. Se depender do Júnior, a gente lança 10 livros por dia que a gente vai enviar. Eu gosto muito. Assim, o livro, a gente vai montar quase uma biblioteca aqui. A gente já tem a enciclopédia, Thiago, a gente vai montar a biblioteca. Mas quando você foca no interesse no caso do associado, e eu vou mostrar aqui como que você pode utilizar técnicas de contraste, que eu gosto muito de contraste e dualidade, quando você cria dois cenários, isso é altamente influente na comunicação, a tangibilidade, ideias de começo e fim, estímulos visuais e emoção. Então, só daqui tem 6 elementos que você pode utilizar, colocando gatilho mental, não colocando. Você vai entender como que você pode utilizar esses 6 e daqui a pouquinho tem os gatilhos mentais propriamente dito, e vocês vão ver que eles se misturam com esses 6 elementos, mas eu queria falar um pouco sobre esse interesse próprio no caso do associado, né? Tudo aquilo que percebemos que poderá nos prejudicar ou nos favorecer, nós temos uma grande tendência em prestar mais atenção. Não é quanto o seu serviço é bom, mas o que seu público ganhará com ele ou o que ele está perdendo em não comprar, Thiago. Que é justamente o que você estava falando aí, tá, Thiago? Então você tem que entender o que é a pessoa. Ela vai... quais vão ser os benefícios se ela aderir ao plano que você está oferecendo, ou se ela não tiver, o risco que ela está correndo. Imagina ali, Thiago, o risco que eu ia correr se eu viajasse à noite, debaixo de chuva, numa estrada que eu não conhecesse, e eu tivesse uma colisão com outro veículo. Enfim, o risco que eu ia correr, colocar a minha família em risco. Então, tudo aquilo, quando você tem o conhecimento do outro, você faz uma abordagem muito mais assertiva. Você concorda comigo, Thiago? Eu não tenho como discordar. Você pode discordar, não tem problema, não. Tô brincando. Não, mas assim, de fato, assim, quando a gente fala aqui, achei interessante esse ponto aí, quando você fala do serviço, né, do quanto que é... Porque, de fato, assim, a gente às vezes tem... Eu vou falar muito sobre isso aí também, né? Às vezes a gente tem a mania de estar conectando a realidade do associado com a nossa realidade, né? E eu sei que às vezes quando você é consultor novo, ainda está construindo o seu resultado e tudo mais, eu sei que às vezes é um pouco difícil a gente entender isso, mas pensa numa coisa, gente, na maioria das vezes o problema não é dinheiro, não é. Na maioria das vezes o problema não é dinheiro, né? Por quê? Por que eu falo isso? Porque se você for pegar hoje, pensa aí no último associado que falou para você que o problema dele era dinheiro. Pensa aí, qual era o carro que ele tinha? Provavelmente não era o carro mais barato que ele poderia ter. Eu sempre falo isso, se você tem um Gol 2015, você poderia ter um Gol 2010, se o preço fosse o problema. Você podia ter um Gol 2007, 2008. Né? Se você tem um iPhone, você poderia ter um iPhone em vez de 12, você podia ter o 10, podia ter o 6, que também faria ligação e mandaria mensagem no WhatsApp. Né? Então, ao invés da pessoa ter uma casa de 2 quartos, ela podia ter uma casa de 1 quarto, de um curso, uma casa de uma kitnet apenas. Então, assim, na maioria das vezes o problema não é dinheiro, porque a pessoa ali, ela não está com o mínimo possível, ela está com um carro, ok? Ela está às vezes ali com um telefone, ok? Então, nesses pequenos indícios, você já vai perceber, né, que o problema às vezes não é dinheiro, o problema na maioria das vezes é custo-benefício. Nós, principalmente brasileiros, somos muito treinados a olhar o custo-benefício, né? Thiago, mas as pessoas, de fato, elas querem mais preço. Cara, isso é uma crença, eu posso te dar 100% de certeza. É lógico que as pessoas talvez não vão conseguir ter o melhor, né, por conta da realidade que a gente vive no Brasil hoje, mas na maioria das vezes, elas pelo menos vão querer ali aquilo que dê um custo-benefício para elas
bom. Então, às vezes, ela não vai comprar ali, vou dar um exemplo aí, nosso grande gerente Jefferson Cancela usa muito nas APNs dele, né? Às vezes a pessoa não vai comprar a melhor Hellmann's da vida lá, né? Sei lá, vamos pensar em pipoca, né? Às vezes ela não vai comprar o pacote premium aí da pipoca Yoki, aquele grande que tá R$ 28 agora. Talvez ela não vá comprar isso, mas provavelmente ela também não vai comprar aquele de marca desconhecida, que ninguém conhece, lá no mercado. Às vezes ela vai comprar um Yoki premium, ela vai comprar um Yoki normal. Então assim, a pessoa às vezes ela não vai comprar o mais caro, de fato. Ela não vai querer aquele ali que é premium, mas às vezes ela também não vai querer, na maioria das vezes ela não vai querer aquilo que é ruim, que vai dar uma azia para ela, que vai dar algum problema. Ela vai querer buscar um meio termo custo-benefício. E esse meio termo de custo-benefício, isso é percepção, tá, gente? Isso é percepção. Custo-benefício é o quê? É quando eu enxergo que o valor daquilo, o preço daquele produto, ele é inferior ao valor que ele proporciona, porque ele é proporcionado. Então, ou seja, quando o valor dele, né, o que ele vai gerar para mim é tão maior que o preço, aí para mim aquilo ali acaba se tornando barato, acaba se tornando algo que faz sentido, né? Que aula, viu, Thiago? Muito bom, viu, Thiago? Isso aí. O Thiago, sempre quando eu pergunto aqui para ele desenvolver sobre o tema que eu falo aqui, o cara, ele dá uma aula de mestrado aqui, o cara é uma enciclopédia mesmo, tá, Thiago? Assim, muito feliz, assim, porque é justamente essa abordagem que a gente quer trazer para que as pessoas entendam como que a gente pode observar que o conceito, Thiago, de autorresponsabilidade, como que você pode melhorar e se posicionar de uma maneira mais profissional e, claro, mais influente, tá? Então, esse é o primeiro item, o interesse próprio, no caso do associado. Então, quanto você foca no outro, no interesse dele, nos valores dele e o quanto que se posicionar dessa maneira você consegue ser mais influente, tá? Esse 2, Thiago, se a gente conseguir ampliar a tela ali, Luan, fazendo um favor. Lembrando, gente, que a gente já bateu 120, só que não bateu 150. 150 são 2 livros e eu tenho certeza... Ó, o segundo é top. Porque eles se complementam, né? Então, vamos lá para o segundo, que é o contraste, tá? Eu gosto disso e não gosto daquilo. Sua mensagem deve estabelecer cenários opostos. Um cenário deve tratar aspectos negativos de não ter o serviço e outro mostrando todos os grandes benefícios. Eu gosto muito disso, Thiago, quando a gente fala... eu tenho um profissional que eu já fiz alguns cursos dele e acompanho ele na rede social, que é muito o Leandro Aguiari. O Leandro Aguiari, ele implementa ali a metodologia dele, Storytelling Marketing, e ele fala muito sobre dualidade, né? A dualidade é o quê? São cenários opostos que conseguem trazer clareza. Quando a gente fala sobre antes e depois, Thiago, aquilo ali é uma dualidade. Sim. Quando a gente fala de um cenário que você tinha e que você tem agora, aquilo é dualidade. Isso são atalhos. Quando semana passada eu falei aqui sobre atalhos mentais, a gente fala sobre isso. Porque o cérebro ele corta caminho ali para entender a mensagem. Você deixou a cadeira aí, eu achei quase que você caiu. São atalhos que o cérebro utiliza para entender a mensagem com mais clareza. No caso do contraste, são aspectos positivos e aspectos negativos. Então, vamos considerar aspectos positivos se você aderir o plano de proteção veicular, se você vai conseguir viajar tranquilo, Thiago, no seu feriado agora, do dia 21 de abril, você vai conseguir viajar tranquilo, mas se você não fizer esse plano de proteção veicular, o que isso vai acontecer com você? Então, isso é o contraste, tá? E só para pegar um gancho aqui, antes de você comentar sobre isso, Thiago, eu quero só trazer, gente, que esse mês, a gente tem um mês muito desafiador, Thiago. Então, vou deixar você falar. Não, pode falar. Não, a gente tem um mês muito desafiador. Eu tô falando aqui do feriado, a gente acabou de sair de um feriado agora, a gente tá indo pro feriado do dia 21 de abril. É o segundo carnaval, né? É o segundo carnaval, que a gente sai da Semana Santa agora, entra pro feriado dia 21. E o que acontece com o mês, com os dias úteis, né, Thiago? A gente tem somente no mês de abril, 18 dias úteis. Então, eu acredito que a partir de hoje são 14, daqui para frente até 30 de abril. Então, você
nesse momento agora, você está começando a semana, você pode enxergar o quanto que se posicionar de uma maneira voltada para o outro e utilizar de aspectos positivos. Se você está ali quase... Está na fase ali do follow-up essa semana agora. Eu apresentei a cotação semana passada. Eu vou abordar o Thiago agora com aspectos positivos dele fechar a proteção comigo e também eu devo considerar os aspectos negativos. Mas é importante que eu veja para ele, não para mim, tá, gente? Eu tenho que enxergar a realidade do Thiago. Então comente para a gente esse contraste, fazendo esse link do mês, que é um mês muito desafiador, Thiago. E por sorte, graças a Deus que no Rio, dia 23 caiu domingo, né? Porque também seria feriado, né? Dia 23 aqui no Rio é feriado de São Jorge. Aí caiu no domingo, né? Então conseguimos aí safar mais um dia útil do mês. De fato, assim, quando fala dessa questão do contraste, gente, sério que eu tô cheio de sede, mas não tô de ressaca não, graças a Deus. Era pra estar, né? Era pra estar, depois de ontem era pra estar de ressaca, mas não tô não. Então, assim, de fato, essa questão da dualidade que você colocou, até coloquei aqui, né? A gente vai ver, gente, é o mago das palavras, a gente vai aprendendo palavra nova aqui em cada... Eu vou começar a fazer um dicionário disso aqui também, essa dualidade aí eu não tinha pego ainda não. Contraste já, né? Mas dualidade são cenários opostos. Né? E é importante a gente fazer isso, não somente... e aí eu vou trazer um pouco também dessa realidade, você não falou muito bem da realidade a gente com associado, mas a realidade a gente com futuros consultores também, né? Com novos consultores. Na PVS o que mais a gente tem aqui é esse antes e depois, né? Que de fato a gente pode e tem como começar a utilizar muito na hora de captar novos associados, mas também na hora de captar novos consultores, né? Então, porque hoje, de fato, quando a gente pega a realidade do cenário aí, Brasil, de resultado, de crescimento, e a gente olha o cenário dentro da PVS, a gente vive num paralelo muito, muito grande, né? A gente vive literalmente num universo paralelo. E a gente precisa, na hora de captar novos consultores, na hora de fazer uma PN, na hora de fazer ali um 1 a 1, né? Que é aquela apresentação de negócios individual, a gente precisa utilizar também esses dois cenários, né? Então, beleza, vamos dizer que você não veio aqui para a PVS Brasil, né? A sua vida, o que ela vai mudar? Porque no mercado de trabalho, para você começar a mudar a sua vida, você precisa talvez aprender mais uma língua, e aí você vai demorar aí pelo menos, sei lá, no melhor dos mundos, 9 meses, no pior, 3 anos. Você precisa fazer talvez uma faculdade se você ainda não tenha, né? Você precisa fazer aqui uma pós, se você já tem faculdade, um mestrado para talvez se posicionar melhor, né? Então, o cenário lá de fora é esse. Tudo que você vai precisar fazer para poder alcançar novos e melhores resultados, contando com a gratidão, né, do seu responsável ali não liberar você antes de você conseguir essa promoção ou essa evolução. Mas na PVS Brasil, como é que vai funcionar para você? Você não precisa de uma segunda língua para poder fazer o processo da PVS Brasil. Você não precisa aqui, talvez, entrar dentro de uma faculdade, entrar dentro de uma pós. É lógico, você vai precisar estudar, você vai precisar se aprofundar. Então, até mesmo dentro dessa captação de novos consultores, é uma estratégia para a gente utilizar essa dualidade. É mostrar sempre para a pessoa esse mesmo cenário, né? Quando a gente fala... Porque, assim, quando a gente traz algumas coisas aqui, às vezes as pessoas podem pensar assim, mas isso é muito complexo. Gente, não é complexo. Se você for pegar e aplicar, na aplicação é muito mais prático do que o que a gente fala. Porque a gente fala trazendo conceito, trazendo inteligência para aquele negócio. O que é trazer inteligência? Você expandir mais aquela situação, né? Mas depois quando você coloca, porque tem pessoas que fazem aquilo que a gente está falando aqui naturalmente, sem perceber. Só que como faz naturalmente sem perceber, ela não consegue duplicar aquilo. E é por isso que a gente pega aquele comportamento, transforma ele num pacote e duplica ele, vai ensinando ele, passo a passo, como você fazer. Então, basicamente é isso. Na hora de você captar novas pessoas, isso é uma ótima ferramenta. Então, o Sandro já falou muito bem sobre associado, queria trazer esse complemento com o consultor, porque você consegue utilizar essa dualidade como uma estratégia aí de captação e uma estratégia de clareza para aquele futuro consultor também, né? Muito bom, exatamente. Vamos lá para o terceiro, a tangibilidade. Eu gosto muito desse terceiro também. Então, a tangibilidade é de exemplos claros e que seu público facilmente possa se identificar. Eu coloquei aqui um exemplo, gente, assim, que eu até
peguei aqui de uma consulta, que é todos os dias milhares de pessoas literalmente queimam dinheiro com anúncios fracos, incapazes de criar o desejo de comprar no seu público. O que é a tangibilidade nesse caso? É queimam dinheiro ou anúncios fracos? É quando a gente tangibiliza, quando a gente traz tangibilidade para o discurso, a gente traz... Fica mais palpável. Fica mais palpável, e o que se encaixa ali no que a gente vai falar lá na frente, ali de concretude, quando a gente dá... você está até notando a palavra aí, não. Tangibilidade significa concretude, é quando você dá exemplos claros, quando você torna o seu discurso palpável, quando você é específico de uma maneira clara para quem está recebendo a sua comunicação, tá? E o 4, eu fico falando aqui que eu gosto muito desse, e eu também gosto muito desse, de ideias de começo e fim, porque o nosso cérebro, Thiago, eu faço isso muito, tá, gente? Vocês podem pegar as edições do Café Conhecimento aqui, que eu sempre falo assim, hoje a gente vai ver sobre isso, isso e isso. Porque o cérebro, o que ele... Você começou, finaliza comigo, finaliza aqui. Porque ele precisa dessa ideia, e a gente começa a observar que... Pega o Instagram da PVS Teams. Quando você pega o Instagram, alguns Instagrams que você acompanha, quando você observa listas. Por quê? Porque quando você vai assistir uma palestra, a pessoa vai falar assim, gente, a gente vai ver aqui sobre isso, isso e isso. Agora eu vou falar sobre o primeiro ponto. Eu estou fazendo exatamente isso agora, porque quando você torna a sua comunicação mais influente, então o cérebro reptiliano, ele tende a prestar mais atenção naquilo que ele consegue enxergar, ou seja, o que vem pela frente. Então você já começa, agora ele está falando do primeiro item, daqui a pouquinho vai falar sobre do segundo. Aquela sensação de, exatamente. Então ele está falando disso. Exatamente, eu falei aqui que eu vou falar sobre os 6, eu estou no 4. Então, o que o cérebro ele vai assimilando? Ele vai ficando mais confortável porque tem algo ali pela frente, tem uma lista de ideias de começo e fim. Então, eu vou falar aqui, vamos imaginar, falei assim, Thiago, eu vou falar sobre 5 benefícios para você contratar a nossa proteção veicular. Cara, eu falei o primeiro. O que você... Automaticamente, você tá ali, fala para mim o segundo aí, fala o terceiro aí. Aí se eu falei o 4, você vai falar assim, tá, agora fala o último aí, porque você falou comigo que ia falar 5. Então, quando a gente dá ideias de começo e fim, são as listas que são apresentadas pra gente. Tá? Percebe, Thiago, que é muito mais do que gatilho mental, sim. É um poder de uma comunicação influente que você consegue estabelecer na pessoa que está recebendo a sua comunicação de uma maneira muito mais no seu controle do que você ficar somente achando que os gatilhos mentais vão ser suficientes para que você consiga que a pessoa tome a atitude que você quer no final. Que aula, que aula. Não, vou falar aqui o exemplo. Tô aqui, ó, tá anotando tudo, filho, tá anotando tudo. Vamos lá, então aqui, o exemplo é esse aqui, né, Thiago? Amplia pra mim aí, Luan, fazendo favor. Isso aí, ó. Olha o exemplo aí, ó. Eu falei aqui de 6. Então, gente, a gente tá no 4. Isso aqui é uma ideia de começo e fim. Se eu vou falar aqui do 6, eu tô no 4 agora, a gente tem agora os itens 5 e 6 para falar. Percebe que o negócio fica muito mais palpável. E falando em palpável, Thiago, a gente bateu 120, mas 150 ainda não. E a gente já está caminhando aí agora para a reta final aí da live, e a gente precisa que atinja 150 para a gente sortear 2 livros. Eu tenho certeza que o segundo livro vai... deve estar com a barriga cheia na Páscoa, né? Será? Ovo de Páscoa demais? Então... se a gente não atingir, subiu um pouquinho aí, mas a gente precisa bater 150 para sortear os 2 livros, tá? Então você quer comentar sobre esse lista aí de ideia de começo e fim, Thiago? Não, essa aí assim, acho que é coisas que a gente percebe, mas talvez que eu não tinha isso claro. Já percebi que você faz isso já, né? A gente chama isso muito no processo do coach de ancoragem, não é nem ancoragem. Mas tem uma outra palavra que me fugiu aqui agora, que no começo geralmente a gente fala, a gente vai fazer isso. Que é justamente para você já começar a preparar a mente daquela pessoa. Mas você trouxe aqui de uma forma magnífica. Muito bom. Valeu, Thiago. Mas a ideia que você começa a criar, quando eu falei semana passada sobre atalhos mentais, é justamente isso, que você começa a criar atalhos para o seu cérebro ficar confortável ali para receber a mensagem de uma maneira
mais que você consiga passar a mensagem mais influente pro outro lado, tá? E na hora de você fazer uma tratativa, né, um processo junto com algum associado, você consegue, por isso que eu falo que é coisas simples, mas que geram um resultado muito grande, né? Porque a pessoa, você que é consultor, né? Como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Quando você vai apresentar ali a proposta, você não precisa sair já mandando um printzão, né, ou um textão para ele, ou um áudio de 5 minutos. Então, manda ele explica e fala, eu sou seu Juvenal, eu vou estar enviando aqui agora para o senhor a sua cotação. Porém, eu vou falar antes aqui para o senhor os benefícios, vou falar um pouquinho sobre como funciona, vou falar para o senhor depois como que a gente pode dar sequência aqui na proposta, né, e a melhor data para o senhor para a gente conseguir já fazer a sua proteção veicular. Ou seja, eu já estou preparando ali, já, como o Sandro ali colocou, estou preparando o que eu vou falar para ele nos próximos áudios, né, ou nas próximas mensagens, e eu já estou ali condicionando a mente dele. Né? Então é o detalhe, gente, é o detalhe. Falei antes e lá no final já vou explicar como que a gente faz para a gente dar sequência na proposta. Então assim, eu já criei, já deixei a sementinha lá na mente dele. Né? Muito bom, é isso aí. Amplia para a gente aí, Luan. Aí, valeu. Estímulos visuais. Crie imagens mentais para prender a atenção do público. Tiago, quando eu falo sobre prender a atenção do público, tem um livro, cara, que é do Natanael Oliveira, que é um cara que eu sempre acompanho pela internet. O Natanael é um cara que influencia muitas pessoas que trabalham com tratativas diretas aí na internet. E esse livro, assim, me marcou muito, o livro Não Me Faça Dormir. Sim. Não sei se você já teve a oportunidade de ler ele. Então, o Não Me Faça Dormir, ele... Não, eu posso ser enciclopédia, mas a biblioteca que eu A biblioteca que sou eu, né? Mas esse livro, Tiago, ele, qual que é a chamada dele? Não Me Faça Dormir, prenda minha atenção. Porque, às vezes, se você não deixa o seu discurso muito influente, a pessoa que está ali do outro lado passa despercebido. Então, ele traz ali vários elementos, inclusive esses de estímulos visuais, que inclusive, gente, o Tiago não sabe. Ele falou que não leu esse livro, mas ele utiliza diariamente no Instagram da PVS Teams. Por quê? Porque são estímulos visuais que tornam a sua mensagem mais influente, tá? Então, talvez você possa estar utilizando esses estímulos, mas você observar como que isso torna ela influente. Então, esse livro, Tiago, vou falar aqui, porque eu estou lembrando ele aqui, o Não Me Faça Dormir, ele consegue nos mostrar como que no dia a dia muitas mensagens que poderiam ser boas, mas passam despercebidas porque não utilizam os elementos que estão disponíveis como técnicas, como aprendizado, como conhecimento mesmo no dia a dia. Então, quem utiliza disso muito são empresas renomadas, até a indústria de filmes e seriados também utiliza muito isso. Para quê? Para prender a sua atenção. Então, tudo a gente está falando sobre atenção. Eu vou falar até de outro livro aqui, o Thiago vai pegar no meu pé. Mas o livro do Samuel Pereira fala muito sobre isso, a atenção, que é o maior ativo que a gente tem no dia a dia, porque as pessoas hoje estão em busca de atenção. Então, toda técnica, todo poder que você tiver de influenciar com o seu discurso, você está ali disputando a atenção com várias outras pessoas, né, Thiago? Você concorda comigo, Thiago? Não, 100%, 100%. Assim, a questão da imagem, eu acho que é um ponto que a gente... Aí posso dar uma chamadinha de atenção na turma aí? Porque, assim, às vezes a gente utiliza... a nosso Instagram, eu tenho falado isso muito com alguns consultores, né? Às vezes a gente tem utilizado o nosso Instagram de uma maneira não tão adequada, né? A gente fica colocando uma salada mista de informações lá, né? E fica sem um propósito. Olha o que o Sandro está falando aqui, ó, estímulos visuais, ou seja, a minha comunicação lá no Instagram, vou trazer para o Instagram, mas sabendo que isso é muito mais amplo, é o envio que você faz ali no privado do teu futuro associado e dos teus associados, mas o envio, mas a comunicação, esse estímulo visual, vamos lá, a partir da premissa do que é o estímulo. O estímulo é você trazer a pessoa para uma ação, mas essa ação ela precisa ter um caminho, ter um direcionamento, né? Então, quando eu vou lá, pego uma opção de imagem e saio jogando, abarrotando o meu Instagram de qualquer jeito, você imagina, você está indo para uma rua, vai estar indo para um lugar, daqui a pouco aparece uma placa com 6 setas diferentes. Ó,
Vai pra onde? Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Só uma confusão. Aí fala, mas passou mais um pouquinho, mais 16 setas pra tudo que é canto. Né? Então, assim, você vai ficar. É difícil você conseguir se guiar. Né? Então, primeira coisa que eu falo com relação a isso. Teu Instagram ele precisa ter um propósito. Ou ele é para captar consultor, ou é para captar associado, ou é para falar do teu estilo de vida. Né? Se você faz tudo isso ao mesmo tempo, já é um problema. Outra coisa, Instagram de imagem prontinha e tudo mais, é Instagram institucional. Então, cuidado, tem gente que faz Ctrl+C, Ctrl+V no Instagram da PVS Brasil. Gente, o Instagram da PVS Brasil é institucional. O seu Instagram pessoal, ele precisa ter um propósito. Qual é o propósito? Meu propósito é captar novos associados, Thiago, com o meu Instagram. Então, beleza. Então, faça das tuas publicações estímulos visuais para que ele vire um novo associado. E para que isso possa acontecer, a gente precisa sair um pouco da caixa. Né? Não adianta eu falar somente do benefício da ponta lá. Eu preciso trazer outros elementos. Eu preciso falar de outras coisas dentro da minha comunicação, porque senão o que vai acabar acontecendo? Eu vou ficar com uma comunicação 100% poluída e eu não vou estar estimulando nada, apenas estimulando a confusão mental na cabeça do associado. Né? Cara, e você falou isso no encontro que a gente teve, faz muito sentido, quando você direciona o seu Instagram para determinado fim. E se você falou um pouco aí agora, isso faz total sentido. Às vezes eu tô falando ali, eu quero falar pro meu associado, beleza. Mas se eu quero utilizar o meu Instagram para captar novos consultores ou para outro fim, se eu falar o mesmo objetivo, cara, defina um público e aprofunde nele, porque a pessoa começa a ter aquilo ali como uma referência para seguir e acompanhar de acordo com os conteúdos que você colocar. Isso aí, Thiago, já valeu aqui a live, valeu ter vindo aqui hoje, no dia 10 de abril, para te acompanhar aqui, tá, Thiago? Mas vamos lá, pro último aqui, gente, já que eu falei que 6, né? É emoção. Emoções mais básicas, raiva, medo, alegria, tristeza, de maneira descritiva na sua comunicação. Eu até coloquei um trecho aqui, quando o ser humano está em uma situação de dúvida, dor ou preocupação com alguma situação específica, toda e qualquer informação que passa a solucionar esse problema ganha nossa total atenção. E aí eu quero trazer, Thiago, um exemplo. É como se imaginar se você está aqui no aeroporto, está no aeroporto de Santos Dumont, nem sei se é essa foto de Santos Dumont, não é? Parece que é. Acho que é. Não sei. Mas é como se tivesse ali várias pessoas conversando ali com os voos atrasados, aquele burburinho, todo mundo conversando, e aí falasse ao fundo assim: atenção, Thiago Moura. Atenção, Thiago Moura, o seu voo, informação importante sobre o seu voo que está cancelado. Cara, quando você está com uma preocupação e você ouve alguma coisa ali que tem ligação com a sua preocupação, aquilo você volta a atenção na hora. Então, quando a gente traz esse exemplo do aeroporto, e quando eu li sobre essa situação do aeroporto, cara, me fez muito sentido quando a gente traz para a nossa realidade, quando a pessoa entende a realidade do outro e eu crio os meus argumentos em cima da realidade do outro, eu torno a minha comunicação mais influente. E quando você fala, às vezes, na maioria das vezes, não é o problema, não é dinheiro. Quando, cara, eu ali, viajando com a minha esposa, com meu filho, por causa de R$12, eu ia abrir mão daquilo? Cara, não tem jeito, né? Sim. Então, quando a pessoa se conectou comigo, eu falei assim, não, pode fazer, pode colocar isso aí. Eu já tinha colocado um outro orçamento, não, pode colocar isso aí, não tem problema não. Então, por quê? Porque a pessoa se conectou comigo. Então, se enquadra nesse exemplo aqui do aeroporto, porque tem a ver com a minha preocupação. Imagina você lá, Thiago, você no aeroporto, preocupando, já vai viajar de férias, Thiago tem umas férias aí agendadas, depois a gente vai falar sobre isso. Mas você tá ali com o voo tá atrasado, tem alguma situação acontecendo, e aí te chama pelo nome e fala que é uma situação do seu voo. Cara, na hora você volta a sua atenção. Mas isso a gente tem que enxergar para a nossa realidade quando a gente fala argumentos que tem a ver com a situação do outro, é exatamente essa sensação que a gente causa no outro, porque a gente está trazendo aqui sobre raiva, medo, alegria, tristeza, uma preocupação com o outro que o seu argumento pode se encaixar perfeitamente. No aeroporto, às vezes você está tão na expectativa de saber sobre o teu voo, que às vezes tu fica parado, começou a falar alguma coisa, tu já fica assim, calma aí.
Você já fica em estado de atenção. Ah, não é nada não. Aí tu para. E às exatamente. vezes acontece na comunicação, né? Porque às vezes a pessoa tá esperando você falar aquilo ali. Tá esperando que você comunique aquilo. Ela fica ali. Você vai começar a falar. Aí deixa eu ver se ela vai falar que eu preciso. Porque, gente, olha só. Presta atenção na coisa. O associado não vai te perguntar tudo que você precisa falar, não. Ele vai te perguntar algumas coisas, mas tem coisas que você precisa falar que ele não vai te perguntar. E aí, às vezes, a gente vai ficar naquela expectativa. Não, calma aí, deixa eu ver se é isso que ele vai falar. Exatamente. Ah, não é isso não. Não, beleza, deixa eu falar, É isso mesmo. Porque às vezes se você fala, se eu for falar alguma coisa da sua realidade, ou se eu falar alguma coisa que não tem a ver com a sua realidade, aí você começa a prestar atenção. Não, isso não tem nada a ver comigo, não. Então você já descarta. É exatamente esse exemplo do aeroporto que a gente trouxe. Então, gente, eu utilizei aqui ideias de início ao fim e finalizei a sexta aqui agora com vocês, tá? E agora, Thiago? Agora com 1h18 de live, que você vai falar de gatilho mental do livro que você falou na semana passada, tá, Thiago? Que isso. Olha ele aí, o livro As Armas da Persuasão. Olha como que a gente falou o fundamento de uma comunicação, a gente falou o fundamento de comunicação influente, para aí sim falar do livro As Armas da Persuasão, que é o livro que vai ser sorteado hoje, até agora, tá, gente? A gente bateu 120, a gente ainda não bateu 150, a gente vai falar aqui do outro livro, mas a gente não atingiu 150, então vai ficar para o próximo. A gente vai sortear somente os Armas da Persuasão, mas tem muito conteúdo aqui ainda, tá, gente? Vamos lá. Então, quando a gente fala de gatilho mental, Thiago, vou falar aqui brevemente dos gatilhos mentais aqui, eles se encaixam em todo... Vocês vão perceber que muita coisa se encaixa nesses argumentos que a gente trouxe. Então, o primeiro gatilho mental que a gente tem nesse livro, As Armas da Persuasão, é a reciprocidade. Ele se refere à tendência que nós temos de retribuir algo de bom que outras pessoas fizeram por nós. Imagine o poder de dicas e orientações para seus seguidores. Imagine, Thiago, o poder de dicas e orientações para seus seguidores diariamente. Imagine o quanto que isso gera de reciprocidade quando você falou da gente ter um perfil voltado para a captação de novos consultores. E aí eu começo ali a dar dicas de dicas e orientações de empreendedorismo, de oratória, e começo a trazer antes e depois ali de novos consultores que atuaram comigo. Você começa a criar todo um ecossistema voltado para essa questão de captação de novos consultores. Faz sentido, Thiago, essa reciprocidade? A reciprocidade, gente, eu sempre dou o mesmo exemplo, né? Mas é o exemplo mais importante. Porque uma vez eu estava vésperas do aniversário de 1 ano da Isabela, véspera do aniversário de 1 ano, aquela lista com... Meu casamento foi para 350 pessoas. A festa de criança, tu bota 150 no máximo. E assim, minha filha nasceu 1 ano e 10 meses, 1 ano e 2 meses depois do meu casamento. Ou seja, era um desafio fazer uma lista, né? E eu fiz a lista e mais ou menos ali, uns 2 meses antes, não, um mesinho antes, um amigo que não estava nessa lista me chamou. Ô, Thiago, quanto tempo? Pô, vim te chamar para o aniversário do meu filho de 1 ano. Pensa bem. E ele não estava na lista do seu casamento. Eu falei, sério? Aí você já conferiu a lista lá? Meu Deus. Cara, aí, mano, sorte que foi no telefone, não foi aquele constrangimento pessoal, né? Que eu olhei pro lado da gente, falei, Jéssica, aqui, ó, fulano tá chamando a gente pro aniversário. Ela, sério? Falei, sério. Manda um convite da Isabela pra ele. Então, assim, a gente não tinha imagina, a gente foi convidado pro aniversário, ia ser dali aos 2, 3 meses. E a gente não adianta. Então, assim, a reciprocidade é quando alguém dá algo de valor pra gente, né, a gente meio que se sente nessa obrigação de devolver algo de valor, né? E na nossa realidade da PVS, é um trabalho que às vezes a gente não considera tanto e que é importantíssimo. Gerar valor pro seu público, gerar valor pro seu associado, mas principalmente também gerar valor pro seu futuro associado. Às vezes a pessoa fica tão, mas eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que postar, aí fica postando uma opção de imagem que não tem nada a ver, não agrega nada pro teu associado, pro teu futuro associado, pro cara que tá de fora. Começa a postar coisa que vai ajudar ele, né? Fala um pouquinho de carro, de automóvel, faz de notícia, sei lá, pensa alguma coisa que vai gerar valor para aquele cara, né? Monta um material que vai gerar valor para aquele cara. Não adianta, as pessoas têm que entender que, gente, hoje, nos dias de hoje, você precisa gerar valor. Por que você vê tanta gente fazendo live o tempo todo, sem cobrar nada para você, entregando conteúdo, fazendo postagem?
É porque essas pessoas estão gerando valor. Uma hora elas vão, mas o cara tá gerando valor para mim, para uma hora vir me cobrar. Cara, tá tudo bem, daí se você não quiser, não compra. Mas ele tá gerando valor para você, aquilo ali é de graça, né? E as pessoas às vezes ficam, não, gente, tem que gerar valor. Então a reciprocidade estava muito vinculado a isso. Eu gerar valor pro próximo também, né? Exatamente. Então, o primeiro aí que é da reciprocidade do livro Armas da Persuasão, um livro que vai ser sorteado hoje, daqui a pouquinho a gente libera o link, tá? Vamos lá, o segundo é a coerência. O gatilho da coerência se refere à tendência que nós temos de evitar cair em contradição e nos mantermos coerentes aos nossos posicionamentos. Gente, a gente não combinou isso aqui, mas o que o Thiago falou sobre seguir uma linha na rede social é uma coerência do que você tanto prega na sua comunicação. Então, seja com o seu futuro associado ou com um novo consultor, você manter a coerência, tá? O terceiro, a aprovação social. Lembra lá atrás, no início da live, quando a gente falou sobre a comprovação, tá? A aprovação social, ao apresentar a sua solução para o futuro associado, mostra a ele que outras pessoas já aderiram à sua solução. Cara, e eu tava viajando agora no feriado e aí a gente tava... Sempre cai, né? Não, sempre cai. Você tem uma opção lá, um restaurante tá vazio, o outro tá ali cheio. Aí pra onde você vai? Você vai pro que tá cheio, né? Você vai ali esperar o que tá cheio. Você não... Então, toda a aprovação social é algo que, se a gente não utiliza, você começa a perder elementos que poderia ter influenciado o outro a tomar uma decisão. Então, se você ainda não mapeou na sua comunicação o que não está aprovando, o que está comprovando o que você está falando, realmente você está perdendo um elemento decisivo na sua comunicação. A balada nos Estados Unidos, antigamente já fazia muito isso. Hoje no Brasil, eu acredito que faz mais, né? Mas aquelas filas que você vê, às vezes, lá de fora de uma discoteca, né, achando que aquilo ali é pro cara próximo entrar. O cara coloca as pessoas ali, né? Ele coloca a fila, vai ter que ficar deixando o pessoal esperar de propósito. Aquilo ali é de propósito. Os Estados Unidos já faz isso há muitos anos, né? No Brasil, hoje em dia, algumas discotecas, aí, algumas baladas aí, a gente passa na porta e a gente vê que tem uma filinha, né? Mas na maioria das vezes, acontece aquilo ali sem necessidade. Se você entra lá, você vê que dá para entrar. Mas ali o cara faz aquilo ali como as pessoas em volta olhar. Opa, calma aí. Se tem fila... Aí, brasileiro já quase não gosta de fila, né? Você pega ali a Netflix, né, Thiago? A Netflix coloca ali o top 10, aí coloca top 1 no Brasil hoje. Aí você vai lá, deixa eu assistir esse. Porque vocês estão falando que outras pessoas estão validando aquele filme na semana. Eu ainda tenho as minhas dúvidas ali. Porque eu tenho totais dúvidas ali. Eu tenho top 6, tiquititas. Não é possível que tem tanta tem totais dúvidas. Cara, porque eu já assisti cada top 1 ali que eu falei, não, né? A galera tá influenciando alguma coisa, o algoritmo aí, porque não procede, não. Mas, enfim, é algo criado para que você tome uma ação imediata ali no aspecto de aprovação social. Tá com sede hoje, hein, Thiago? Esse tema é um tema que eu tô... Eu juro que eu não tô de ressaca. Vamos lá. Afeição é o quarto gatilho mental que tem nesse livro Armas da Persuasão. É também uma tendência humana decidirmos positivamente em relação a algo que estamos afeiçoados. Nesse sentido, é possível fazer com que o futuro associado se afeiçoe à sua solução, Thiago. Você pode tentar despertar nele algum sentimento que o faça se conectar emocionalmente com a sua oferta. E não há um recurso tão eficiente quanto se conectar emocionalmente à sua oferta, quanto você se importar com a realidade dele e o quanto a sua solução vai se enquadrar, a sua oferta vai se enquadrar na realidade dele. Concorda comigo, Thiago? 100%. Assim, a gente tem a tendência... Hoje em dia, a gente... Infelizmente, nem sempre é pro objetivo final, né? Mas muitas empresas utilizam aí desse processo de você estar se conectando com causas maiores, né, para poder tá vinculando a marca aquilo ali, né, e ficar ali meio que aparente que aquela empresa é social, tem um social,
ou tem a parte de ambientalização ali, né? Mas de fato é porque isso, as pessoas elas têm necessidade, né, de se conectar a um propósito, né? Sim. Então, quando elas identificam naquela marca, identificam naquela proposta, um propósito maior, por mais que às vezes a gente está falando de coisas grandes, mas às vezes no mínimo mesmo, né? Você compartilhando ali com a pessoa, né, o propósito da PVS, né, que hoje é de fato a gente está trazendo um melhor benefício para os nossos associados, está envolvendo a pessoa naquilo ali, né, de fato. Né, aquilo acaba gerando resultado. A gente tem que tomar cuidado com o extremo disso, né? Só fala, me ajuda a bater a meta, eu tô passando necessidade. Não, pelo amor de Deus, né? A gente tá falando aqui sempre de se importar com o outro e sempre buscar argumentos que foquem o outro, não trazer para si, porque isso se torna um discurso muito egoísta, né, Thiago? E não é esse caminho que a gente quer seguir. Exatamente. Tá? O 5 a gente falou aqui na última live do Café Conhecimento semana passada, que a autoridade é possível você imprimir maior credibilidade ao seu discurso. Isso fará com que o futuro associado confie no que está sendo dito e feche o negócio. Então, você, quando identifica elementos de autoridade, você mostra que eu consigo ali postar ali que eu fui premiado, que eu tenho uma base saudável, que eu tenho ali o meu compromisso com o meu associado, eu consigo imprimir autoridade na estrutura que a PVS tem nível Brasil, enfim, mapeie tudo que você tem agora, todos os elementos que você consegue, que você entende que aquilo ali vai imprimir em você autoridade e você pode utilizar isso no seu discurso no dia a dia. E esse talvez seja o que mais funciona, né? Muito. Porque não adianta assim, por que hoje existe uma preocupação muito grande com a tela para as crianças, né, para os adolescentes? Por quê? Porque, gente, hoje quem está em evidência na tela, hoje quem está em evidência num vídeo, quem está em evidência num palco, gera automaticamente para a mente de qualquer pessoa, principalmente para a mente de uma criança, que aquela pessoa é uma autoridade. Que aquilo ali é uma autoridade. Se aquela pessoa faz isso, infelizmente, no caso de muitas crianças, tem criança que vai lá e faz. Em caso de adultos também, né? A gente viu aí nas eleições quantos discursos de ódio foram movimentados por falas irresponsáveis, né? De vários os lados, né? De todos os lados. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, mas ao mesmo tempo entender que isso é uma ferramenta. Que se você desperta no outro que você é uma autoridade, e não é aquela autoridade de escrita de WhatsApp, especialista em proteção veicular, que tem gente que coloca isso aí e nem entende direito de proteção veicular. Mas se você mostra para o outro que de fato você entende do que você está falando, que você entende o que você está fazendo, que você vai lá e responde de forma objetiva, de forma concreta as dúvidas que ele tem, ele logo percebe que você é uma pessoa de autoridade. E quando ele percebe em você uma autoridade, ele tem tendência maior a fechar com você. Então, o gatilho mental da autoridade, ele é um gatilho que precisa ser utilizado muito. Por quê? Porque, de fato, aquilo ali vai gerar o resultado no outro, né? Muito bom. E, por último, a escassez. Cara, eu não falei aqui, mas eu estava segurando aqui para falar no último gatilho mental, mas quando eu comecei a estudar gatilho mental, não sei se a Cissa tá assistindo aqui, mas quando eu casei, eu estudava... gatilho mental. Não, também. Mas quando eu casei, eu preguei na minha casa. Quem me fez visita logo depois que eu casei, acho que eu não era muito bem da cabeça. Porque na minha sala tava com folhas de caderno espalhados com estudos de gatilho mental. Então, se você fosse me visitar na minha casa logo que eu casei, você ia chegar com folhas escritas à mão, escrevia a caneta, porque eu transcrevia os livros, e pregava na sala, de tanta busca que eu tive ali naquela época, de falei assim, não, eu preciso dominar isso, porque é a partir disso que eu consigo ter mais elementos e mais coisas mais palpáveis para eu conseguir evoluir na minha vida. Então, se você chegasse lá, Thiago, em vez de você ver uma casa toda decorada... Sacar de um presidiário. Cara, e depois que eu fui tirou o pedaço da tinta Você ficou tão feliz? Não, a gente lembra disso. E assim, mas pela busca de entender que isso realmente faz a diferença no dia a dia. Então, gente, o escassez, ele cria um senso de urgência, mostrando para ele que a oferta é exclusiva para poucas empresas ou por tempo limitado, ou para poucas pessoas. Então, quando a gente tem esse entendimento, você consegue absorver de uma maneira mais equilibrada o seu discurso, tá? E dando continuidade, gente, assim, caminhando aqui para o final, daqui a pouquinho a gente vai liberar o link.
tem esse livro aqui que a gente vai sortear numa próxima live, que é o Ideias que Colam, tá? Então a gente falou aqui do Armas da Persuasão. O Ideias que Colam, ele reúne 6 princípios que fazem as ideias colarem na mente da pessoa. Vocês podem perceber que eles se complementam ao livro, por isso que eu falei que esse livro ele é um complemento do Armas da Persuasão. Então eu vou falar aqui para vocês os 6 princípios de maneira bem breve, eu não vou detalhar eles, mas é o princípio da simplicidade, a quebra de expectativa, a concretude, quando a gente falou lá sobre tangibilidade, confiável, quando eu falei aqui sobre afeição, a emoção, a gente falou muito sobre isso, e por último, o 6º princípio, que é o storytelling, que quando a gente fala sobre dualidade e tudo mais, a gente fala das histórias. O Thiago é um cara que sempre traz as histórias aqui. Quando ele traz analogia, isso facilita e muito a comunicação, o entendimento de toda a questão, toda a mensagem que está sendo passada. Então, esses 2 livros, eu recomendo fortemente que vocês se posicionem para ler, porque a gente vai sortear hoje o Armas da Persuasão, e na próxima semana a gente sorteia o Ideias que Colam, porque algumas ideias pegam e outras não. Os 6 princípios das ideias que dão certo. Esse livro, cara, foi um livro marcante. Esses 2 livros, não vou falar somente o Ideias que Colam, não, mas esses 2 livros me marcaram muito e eu tenho certeza que quem absorveu o conteúdo dele pode ter argumento suficiente para se tornar um profissional ainda mais capacitado. É isso. O Luan já vai soltar o link para a gente poder já começar. Lembrando que nós vamos sortear esse aqui, né, Thiago? O Armas da Persuasão. Armas da Persuasão vai ser entregue aí, novinho em folha na sua casa, independentemente de onde você é. Então, galera, assim, acho que um dos propósitos da gente estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui é porque, de fato, assim, eu tenho buscado criar esse senso em todo mundo de que estamos vivendo tempos muito bons. Por que eu falo muito bons? Porque quando você tem aí um segmento imaturo, né, um segmento, não estou falando da proteção veicular agora, mas qualquer segmento, quando você tem um segmento imaturo, quando você tem um segmento com pouca informação, onde tem pouca concorrência, né, é bem complicado. Por quê? Porque você vai ficar sempre... Primeiro que você sabe que aquilo ali um dia vai acabar. E segundo, que você sabe que aquilo ali, de fato, não está na real, né? A gente precisa de um segmento amadurecido para que a gente consiga fazer um bom trabalho, né? E hoje a gente está chegando nesse momento do proteção veicular. A gente está com um segmento mais amadurecido. E isso, para aqueles que não querem se aprofundar, não querem estudar, não querem se capacitar, de fato é um terror. De fato é muito complicado, né? Não vou falar que não é. Mas para aqueles que querem buscar se aperfeiçoar, né, se qualificar, se capacitar para esse mercado, para esse segmento, né, é o melhor momento. Por quê? Porque hoje a gente tem, por mais que tenha muitas outras concorrências, se a gente pode dizer assim, interna e externa, a gente tem hoje também uma outra base, né, de entender ali uma outra linha para entender que de fato vai ficar mais fácil a gente separar quem são os bons dos mais ou menos, né? E você se qualificando, se capacitando, isso vai te ajudar demais. Esse conteúdo que a gente está trazendo hoje aqui, eu não sei de quando esse livro, lembra? O Robert Cialdini? Nossa, eu não sei, eu tenho que pesquisar. 20, 30 anos aí? Então, deve ser uns 20, 30 anos. Porque depois dele lançou também o Pré-Suazão também. Pré-Suazão, né? Então, assim, já tem um bom tempo esse livro. Então, assim, não é uma novidade, né? Só que hoje, você ter esse tipo de conteúdo e começar a absorver e colocar em prática. Você já colocou lá o link, Luan? Vou colocar agora. O Luan vai colocar o link aí agora, você vai preenchendo enquanto a gente vai falando, encerrando aqui. Então, você ter esse tipo de conteúdo, ter esse tipo de informação e poder colocar ele em prática hoje, isso é uma ferramenta para você usar na sua vida como um todo, né? Então, a gente está falando aqui de captação de associado, de captação de consultor, porque comunicação é sobre isso, é sobre você... Quando você tem controle sobre a comunicação, você pode fazer o que você quiser, né? Que você vai ser bem sucedido, né? E aí eu utilizo isso até aqui para falar do Júnior Sana, né? O Sana, como quem conhece o Sana já há um pouco mais de tempo, quando ele entrou na PVS, o Sana era um cara 100%
comercial, né? Um cara 100% focado lá, somente lá na ponta, né? Então tinha um processo dele pessoal e tudo mais, né? E veio para dentro de um processo administrativo, né, com um desafio ali maior de todos, que não era do coração para fora, né, mas do coração para dentro, né, que era, né, você imagina, ser um cara que é focado 100% na ponta, começar a ter que falar de gestão de pessoas, né, então assim, se não tivesse muito bem desenvolvido na mentalidade dele esse processo de comunicação, esse processo de saber lidar com o próximo, de lidar com o outro, de entender a necessidade do outro, de ir de encontro à necessidade do outro, né, talvez não estaria aí hoje onde ele está, não estaria conquistando tudo que ele tem conquistado, porque de fato ele teve a base lá atrás, né? Então a gente buscar essa base, buscar esse tipo de conteúdo que a gente compartilhou com vocês hoje é para a vida. É para a vida, né? E eu tenho plena certeza, você que é consultor hoje, se você sair muito mais bem preparado com esse tipo de conteúdo que a gente entregou hoje, né, para a abertura da sua regional, você vai conseguir dar bons, largos passos aí para um bom resultado, né? Cara, eu assim, o que você tá falando leva muito para a vida mesmo, Thiago. Porque esses livros, esse conhecimento são... O link já tá aí? Já, beleza. Já tá aí, eu tô vendo a galera preenchendo. A gente começa a entender que esses são conhecimentos, independente do ramo que você tá, do momento que você tá, quando você tem esse tipo de conhecimento, as coisas se tornam mais claras para você. Esse livro eu não tenho ele mais, eu dei para uma pessoa que eu trabalhava lá em BH com ela, porque a pessoa começou a fazer um curso de oratória e começou a entender o poder que tem uma comunicação influente. Eu falei assim, ó, pode ler esse livro aqui, As Armas da Persuasão, que vai te ajudar muito no seu dia a dia. E até hoje ela me agradece por todo o fundamento que ela criou. Por quê? Porque ela leva não somente para a questão da... Hoje o negócio tá sede aqui. Ela leva não somente para a questão da oratória, mas também para o dia a dia, para lidar com pessoas, para entender como que as pessoas se comportam, para entender como que você pode reagir a uma ação que você não concordou em determinado momento e ter essa clareza na sua rotina, tá? Então, para mim, esses dois livros, assim, As Armas da Persuasão e Ideias que Colam, você entende claramente como que você pode, como que as mensagens são atribuídas no dia a dia, seja na internet, na televisão, no rádio, em qualquer que seja o canal, você começa a entender de uma maneira muito mais clara. Vamos lá mesmo, da continuidade aqui, tô achando engraçado, a voz tá vindo. Cara, hoje o negócio aqui pegou aqui, hoje nós tomamos aqui mais ou menos uns 2 litros de água cada um aqui. Voltando do feriado aí, o Thiago afirma e reafirma que não é de ressaca. Não é de ressaca, tenho certeza. Vamos lá, a galera tá preenchendo aí. Não, você não pode nem falar nada. Porque eu não falei isso. Não, então você não pode nem contar, porque, pô, tu confundiu a bolsinha de praia da criança lá com a bag cheia de... Eu tenho que me redimir. Atenção, Vinícius Leitão, eu peço desculpas em público aqui, que eu falei que você estava com o cooler às 8 da manhã, mas você, na verdade, estava com o brinquedo do seu filho, então eu peço desculpas aqui, tá, Vinícius? Ele até me mandou foto do... Eu falei, mas parece, tá? Mas depois eu vou transmitir novamente a ele. E ele mandou foto e realmente o brinquedo lá parece com o cooler. Então é isso, meu amigo. Muito bom. O Café Conhecimento é muito bom, cara. É muito boa a sensação de dever cumprido aqui, da gente ter compartilhado com vocês conhecimento 100% prático, 100% aplicável na sua rotina. Thiago, tudo certo? Maravilhoso. Semana que vem, o que a gente tem previsto aí para semana que vem, Thiago? Semana que vem é da suspense. Suspense? As confirmações. Vai soltar aí essa semana, né? Essa semana a gente solta. A equipe da PBS Teams solta aí. Eu olho para cá, o Luan joga para cá. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Você que ficou até o final aqui. Parabéns, o Célio. E na próxima semana a gente sorteia outro livro e a gente traz também mais conteúdo para você, que você tenha uma semana extremamente produtiva e, claro, desafiadora, porque a gente tem um mês muito desafiador nesse mês de abril, tá? Contem com a gente e até a próxima, viu? Então, um ótimo dia, né? Uma semana abençoada para você, que possa ser de fato aí uma semana, infelizmente, mais um feriado, né? Infelizmente, mais um feriado essa semana, né? Ou é na outra semana? Próxima. Na próxima, né? Essa semana cheia, então? Sim. A gente chama semana cheia, então, né? Então vamos lá, vamos acelerar e lembra, né? Faz um, ó, e vem.
É isso aí. Faz um e vem.